Oi, boa tarde. Bom, hoje eu quero bater um papo sobre permutação, tá? A permutação, ela é um dos três conceitos fundamentais da análise combinatória, né? Que é composta pelo arranjo, pela permutação e pela combinação, né? Bom, antes da gente partir para a permutação, eu quero discutir rapidamente sobre o que é a análise combinatória, né? Bom, a análise combinatória, ela é um conjunto de métodos que estão relacionados à contagem, né? Bom, a gente está acostumado com contagem, né? Como a soma, como a multiplicação, né? Simplesmente, né? Mas as coisas, né, que a gente precisa contar no mundo real, elas acabaram, assim, chegando num grau de complexidade que essas operações aritméticas por si só, elas não são mais suficientes, né? Então, a gente precisa agora pensar em maneiras de agrupar elementos, né? E de acordo com os critérios que a gente quer usar para fazer a contagem, e aí usar a análise combinatória como um meio de fazer uma contagem indireta desses elementos, né? Para ficar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer aqui, eu quero partir do seguinte exemplo, né? Do seguinte problema. De quantos modos 4 pessoas podem se sentar num sofá de 4 lugares? Como resolver esse tipo de problema? Bom, acho que a coisa mais simples, né, uma maneira mais simples que a gente consegue pensar é pensar mesmo no sofá, com os 4 lugares, né? E aí, as quatro pessoas em pé aqui para se sentar nesse sofá, né? E aí a gente pode chamar essas pessoas de P1, P2, P3 e P4. Bom, aí a gente pega essas pessoas e a gente pede para elas se sentarem, né? Simplesmente para elas se sentarem no sofá. Então, ó, aqui a gente já tem uma combinação, né? P1, P2, o P3 e o P4. Aí, as pessoas, elas podem ir trocando de lugar entre si, né? Por exemplo, P3 e P2, né? Ó, aqui a gente já tem uma outra forma de trocar essas pessoas de lugar, né? Usa uma outra forma delas se sentarem, né? Eu posso trocar P2 com P1 aqui, né? E assim por diante, né? Aí tem mais jeito? Tem, né? Então, olha só, a gente pode, então, dessa maneira, listar, né, todas as possibilidades, né? E esse método aqui, é isso, a gente chama de... A gente pode chamar de listagem, né, das possibilidades. Ó, aqui, tudo bem, a gente está fazendo isso aqui, né,
a gente tem 4 métodos, a gente tem 4 elementos, então dá para fazer. Só que, olha só, fazendo desse jeito, acaba ficando confuso, né? Toda hora a gente tem que verificar, tem mais um jeito. Então, esse jeito aqui, ele é confuso e desorganizado, né? Será que a gente consegue pensar, então, em uma outra maneira de fazer isso, que seja mais rápida e mais organizada para a gente fazer? Sim, né? Eu acho que sim, né? Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro lugar e vou chamar ele de L1, tá? E, bom, eu tenho aquelas 4 pessoas ali em pé, querendo se sentar. Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Quantas pessoas, de quantas maneiras podem ter pessoas sentadas nessa cadeira L1? Bom, eu tenho a P1, né? A P2, a P3 e a P4 sentadas aqui, né? É possível, né? Então, eu tenho 4 pessoas em pé para possíveis de se sentar nesse sofá, né? Agora eu vou supor que já tem uma pessoa sentada no primeiro lugar e eu vou chamar esse segundo lugar de L2. Então, de quantas maneiras que as pessoas podem se sentar aqui? Bom, aqui a gente vai considerar caso a caso, né? Se a P1 está sentada, a P2, a P3 ou a P4 podem se sentar nesse lugar. Se a P2 estiver sentada, a P1, a P3 ou a P4 podem se sentar, né? E assim por diante, né? Se a P3 que está sentado, pode ser a P1, a P2 ou a P4, e assim por diante, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa sentada e 3 pessoas em pé, que são as possibilidades de se sentar nesse lugar. Então, agora eu vou considerar que já tem alguém sentado nos 2 primeiros lugares, e aí, ó, eu vou chamar esse próximo lugar de L3, e aí, então, agora eu quero ver de quantas maneiras podemos se sentar aqui. Bom, se a P1 e a P2 estão sentados já, aqui pode ser P3 ou P4, né? Se for P1 e P3, aqui pode ser P2 ou P4, e assim por diante, né? Então, olha só. Aqui a gente pode ir listando, mas olha só. Sempre vão ter 2 pessoas em pé para sentar nesses lugares, para sentar nesse lugar aqui que está desocupado, né? Então, aí a gente vai assim por diante. E aí sobra esse último lugar. Ó, vamos considerar então que todos esses lugares aqui eles já estão ocupados e eu tenho L4 vago. Que situação que eu tenho aqui? Bom, eu só tenho uma pessoa em pé para se sentar, né? Então, é a pessoa que sobrou, né? Então, a gente lista aqui a pessoa que sobrou, né? E assim por diante. Então, o resultado aqui, a gente simplesmente conta, né? Então, se a gente for contando aqui, eu vou ter 24 maneiras, né? 24 modos. Esse método aqui, né, de fixar, né, uma posição e ir testando as possibilidades, se chama árvore de possibilidades. Olha só, a gente fez isso aqui mais rápido, né? Então, olha só, a gente
conseguiu fazer isso aqui de uma maneira organizada, né? Mais rápida e com controle do que a gente está fazendo, né? Então aqui, ó, fácil de achar qualquer combinação, né? Qualquer permutação que a gente queira, né? Qualquer. Aqui eu vou chamar de configuração, tá? Configuração. Né? Então, olha, esse tem essa vantagem que a gente vê, recupera todas as é, todas as configurações. E olha só que interessante. Se a gente multiplicar esses números aqui, ó, a gente vai resultar em 24. Isso é uma coincidência? Não, né? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui que eu tô, esse exemplo, ele ilustra um princípio que vai permear todo o nosso estudo de análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Né? A gente também pode encontrar em alguns livros isso como princípio multiplicativo da contagem, tá? O que esse princípio me diz? Esse princípio me diz que se uma situação ocorre como dois eventos sucessivos independentes, podendo cada um ocorrer de A maneiras, de A e B maneiras, respectivamente, então ele pode ocorrer de quantas maneiras? A vezes B maneiras. Tá? Bom, aí você vai me perguntar o que são eventos independentes. Eventos independentes são eventos que não dependem, que um não depende da ocorrência do outro. Né? Ele pode ocorrer se o outro ocorrer ou se o outro não ocorrer também. Tá? O nosso exemplo, ele se trata de eventos independentes? Sim, né? Por quê? Por mais que do jeito que a gente feito aqui possa dar a entender que a gente precise saber quem sentou no L1 para montar o L2, na verdade, na vida real, nessa situação aqui, qualquer pessoa, qualquer cadeira, né? Não importa a ordem. Poderia todo mundo sentar ao mesmo tempo, ou alguém sentar primeiro na P3, né? O resultado sempre seria o mesmo, de qualquer maneira que isso fosse feito. Então, sim, esses eventos, eles são dependentes, tá? E esse exemplo aqui, estou usando do sofá, ele se trata de uma permutação, né? Que como a gente já veio observando, uma permutação de maneira informal significa trocar elementos de lugar. Né? Olhando para o nosso exemplo, e para a continha aqui embaixo,
a gente consegue encontrar uma regra, uma fórmula fechada para contar as permutações de um evento, né? Olha só, se aqui fosse pessoas de um sofá de 5 lugares, né? Aqui ia aparecer um 5, né? Então, olhando para esse exemplo, a gente vê que a permutação de n elementos ela é dada por n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e por diante, né? Até chegar em 2 e 1. Isso aqui é conhecido como fatorial, né? Por essa notação aqui do ponto de interrogação, do ponto de exclamação, e a gente chama essa fórmula aqui de permutação simples. Tá? Por quê? Bom, se a gente lembrar dos exemplos dos anagramas, o que são os anagramas? Os anagramas são as palavras que a gente consegue formar trocando as letras de lugar. Né? Então, se a gente quiser ver aqui os anagramas da palavra amor, a gente pode, né, ir trocar de lugar, né, e por aí vai. Mas a gente pode observar que esse problema é idêntico ao problema da cadeira. Então, aqui, ó, a gente tem uma permutação, né, de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é igual a 24, né? Tá. Que se agora eu quiser fazer os anagramas da palavra amora, a resposta é 5 fatorial? Olha só, para a gente observar isso daqui, vamos fazer um A ser rosa e o outro A ser verde. A gente consegue ver aqui que se a gente troca as duas letras de lugar, a gente tem duas permutações, só que esse anagrama é o mesmo, porque a gente aqui, a gente não está diferenciando a letra por cor, por nada. Os As são as letras As. E se a gente pegar qualquer outro anagrama e fizer isso, a gente vai ver que tem a repetição. Então, a gente precisa eliminar a repetição. Como que a gente elimina aqui? A gente divide por 2, né? Se eu tivesse mais uma letra aqui, então, olha só, eu ia ter mais uma letra aqui, ó, e aí eu ia ter 3 letras. Então, se a gente fizer a permutação de todas essas letras repetidas, a gente está eliminando a repetição. Então, aqui, ó, é a eliminação da repetição. E aqui é a permutação simples. Tá? Então, uma maneira da gente escrever formal essa fórmula. Então, olha, se eu tenho uma permutação de n elementos, e aí eu tenho n elementos que se repetem, e cada elemento se repete aí vezes, né? Aqui o I é o índice, né? E esse I vai de 1 a M. Então, a permutação com repetição disso aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. É a permutação simples dividido por todas essas repetições aqui permutadas. Certo? Então, agora, só para a gente finalizar isso aqui,
eu queria deixar um último exemplo, tá? E seria, se eu acertar aqui o pincel, os anagramas de arara. Olha só, eu tenho 5 letras, certo? Eu tenho a letra A se repetindo 3 vezes, então eu elimino a repetição com 3 fatorial. E a letra R se repetindo 2 vezes, então eu elimino a repetição com 2 fatorial, né? Isso aqui vai dar 5 vezes 4 dividido por 2, que é igual a 10. Certo? Bom, gente, isso é o que eu queria mostrar hoje, né? A permutação simples com a permutação com repetição. Então, obrigada pela atenção, gente.